Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso programa Barra Pesos e Conhecimentos, ensaios sobre músculos e neurônios. Sou o Rodrigo Dalacqua e com grande satisfação encontro vocês nessa semana para a gente discutir sobre os mais variados temas relacionados ao treinamento esportivo, ao levantamento de pesos, treinamento de força, enfim, tudo que engloba a nossa maravilhosa área das ciências do esporte. Hoje vai ser um encontro um tanto especial, né? Recentemente fiz uma postagem falando, correlacionando a questão da qualidade do treino, né, da aprendizagem, da velocidade com aspectos mais profundos da filosofia, né, em relação à forma substancial, círculo de latência e a importância de você compreender isso aí, esses conceitos gregos lá do passado, para, né, trazer para um contexto da nossa realidade, da prática do treinamento esportivo e do treinamento, né, de força, enfim, tudo que a gente pode aplicar através do método de influência prática de exercícios, nós vamos ter uma correlação dessa aplicação, seja num contexto de aprendizagem ou num contexto de treinamento, com conceitos filosóficos, né, bem estabelecidos e que são discutidos até hoje por grandes filósofos aí mundo afora, né? Então, hoje o tema vai ser um pouco mais abstrato, digamos, né? Mas tentando sempre trazer para esse nosso contexto do dia a dia, né? Da nossa prática profissional, pedagógica, né? E a prática relacionada ao treinamento. Tá? Espero que tenham, né? Tenham a liberdade de fazer comentários, né? Que tenham a possibilidade de a gente discutir mais com profundidade esse tema, porque eu acredito que ele é de grande valia para a nossa área, né? Como eu falei, nosso tema hoje vai ser pesos e filosofia, né? Em relação principalmente a essa forma substancial e o círculo de latência, né? Vamos passar para cá. Aí primeiro, né, a gente vai fazer uma introdução, onde temos essa correlação entre forma substancial e a qualidade de execução na máxima velocidade, né? Temos que aprender primeiro os conceitos, o que seria a forma substancial, né, que refere-se à estrutura essencial do movimento, à sua organização técnica ideal e aos princípios motores que caracterizam, por exemplo, a trajetória da barra no levantamento de pesos, sequência de ativação muscular, postura corporal, enfim, tudo que caracteriza determinada coisa, né, determinado objeto, determinada forma em relação à execução de determinado movimento. Quando a gente pensa, por exemplo, uma corrida, existe uma forma substancial dessa corrida que ela caracteriza, né, a eficiência, a eficácia dessa corrida, no sentido de que, né, quanto mais nos aproximarmos do modelo, do padrão ideal, maior economia de energia, maior efetividade para o movimento. Qualidade de execução na máxima velocidade seria a capacidade de reproduzir essa forma técnica ideal sob condições de exigência neuromuscular máxima, com controle, precisão e economia de movimento, que está diretamente, né, não precisa fazer uma análise muito profunda, uma reflexão muito profunda para identificar que essa forma substancial ela tem ligação, né, com a qualidade da execução na máxima velocidade, quando a gente não tem controle da ação motora, entre aspas, né? É uma ação motora que, ela por si só, a partir do momento que você inicia essa ação motora, na máxima velocidade, pensando no potencial de ação de alta frequência, né, em termos neurais,
a partir do momento que você inicia essa ação motora, ela perde-se, né, a capacidade para você, né, direcionar questões finas do movimento, questões mais relacionadas às habilidades, ao ter o controle dessa ação. Então, se você não automatizou isso desde a sua prática inicial, e óbvio vai haver muitos erros, o erro faz parte da aprendizagem, né? Mas, contanto, se você só automatizou os erros, a tendência é que, através dessa ação motora de potencial de ação de máxima ou de alta frequência, o movimento ele já vai sair de forma errônea e não vai ser o mais preciso, não vai ter um controle tão assertivo e não vai gerar tanta economia. E a forma substancial é o princípio organizador, o que é essencial que se faz uma coisa ser o que é. Por exemplo, uma estátua tem a matéria, mármore, e a forma, a figura esculpida, que é a sua essência, né? Então não adianta somente ter o produto, né, o elemento que compõe determinado objeto, porém, né, a forma, que seria a figura esculpida, ela tem que ser trabalhada e qualquer erro durante essa produção dessa estátua, desse objeto, qualquer erro ele pode ser com que descarte, né, ou você tenha que fazer uma adaptação muito grande que vai diminuir a qualidade desse objeto. Da mesma forma, o ser humano, quando você, durante o processo de desenvolvimento do indivíduo, você erra nesse processo, antecipa etapas ou ensina, automatiza determinado gesto motor, principalmente nesse quesito de máximo potencial de ação motora, de alta frequência, aí você provavelmente vai descaracterizar, vai criar uma rachadura dentro do movimento, vai criar um outro, uma outra forma que muitas vezes não vai ser a mais eficiente, não vai ser mais a que poderia gerar maior economia de energia. E a fundamentação, né, essa forma substancial, seria o modelo técnico internalizado, um padrão de referência motor que deve ser consolidado antes de se buscar a expressão do movimento em alta velocidade. Quando o atleta atinge a fase de automatização, a forma substancial se torna estável o suficiente para ser mantida mesmo sob a influência da fadiga ou aceleração máxima, né? Nesse pensamento onde que nós estamos apenas tentando focar ações de alta frequência, né, de máximo potencial de ação motora, nesse sentido, a partir do momento em que essa forma substancial, né, ela é atingida em sua plenitude, né, então, através desse modelo técnico, os padrões, né, de cada modalidade, de cada exercício, existe um padrão ideal. E desse padrão você vai ajustando conforme as características do indivíduo, né? Então, quando você tem atingido essa forma substancial, automatizado lá no engrama, no nosso cérebro, e através disso você começa a agir, o atleta ou a atleta começam a agir sem pensar, fazendo essas ações já automatizadas, né? Apenas com procedimentos, com hábitos, criando hábitos motores, né? E procedimentos em relação a, por exemplo, um atleta que vai se posicionar para pegar a barra, né? Ele tem um ritual que vai, né, sendo automatizado esse ritual, e vai chegar um momento que ele não vai nem pensar no que está fazendo. É apenas o ritual sendo seguido. Da mesma forma, quando você vai para a igreja, numa religião, você já tem o ritual, né,
automatizado, você já sabe quais são as etapas da cerimônia, né, religiosa. Então, dessa forma, no treinamento também tem que ser criado esse ritual, por mais que a gente pense, né, e hoje está muito na moda essa questão de a gente pensar que tem que se aprender, né, se treinar sobre um ambiente incerto, um ambiente variável. Lógico, é importantíssimo, e até tem pesquisas mais recentes mostrando a importância de você, durante o processo de aprendizagem, você variar, né, ter essa incerteza em relação à forma substancial, ao padrão motor, que vai facilitar com que você, né, consiga aprender ou automatizar o gesto de uma forma mais eficiente, né? Porque muitas vezes acontece que se você está num ambiente controlado excessivamente, então todo mundo já sabe que você está repetindo o mesmo gesto motor repetidamente, né? Todas as sessões de treino, isso vai fazer com que a partir do momento que você está errando demais, você vai automatizar o erro e não, né, tentar criar mecanismos para sair desse erro, né, para tornar esse erro um acerto. Então a gente tem que pensar muito em relação a essa questão do ambiente controlado e o ambiente, né, variável, um ambiente onde você não possui controle, né, tem que ter esse equilíbrio, porque é importante você, além de você criar desafios, você também criar ritos, né? Criar hábitos, procedimentos dentro de uma modalidade, seja ela qual for, inclusive as modalidades mais dinâmicas, como futebol, basquete, vôlei. Você tem que ter um certo procedimento, um certo ritmo, né? Um certo hábito em relação a determinadas ações. Por exemplo, na hora do saque no vôlei, né, vai ter um ritual que cada atleta vai fazer para, né, tentar entrar num estado de concentração maior. No tênis, aquele ritual de você colocar, escolher 3 bolas, escolher 2, colocar uma no bolso, né? Você interioriza o pensamento, internaliza, né? Você se concentra, você respira, você... Então tem várias ações acontecendo apenas num ritual, né? No levantamento de pesos também, né? Você vai, ao chegar na barra, você vai posicionar os pés embaixo dela. Alguns atletas vão segurar a mão direita primeiro, depois colocar a mão esquerda. Alguns atletas vão... Enfim, tem vários rituais que você pode optar e que você vai automatizando eles até o momento que você não está nem pensando, você apenas está, né, se concentrando nessa forma substancial que está se criando, que está se desenvolvendo desde o início, né, desse ritual, que muitas vezes esse ritual ele está prévio à ação motora, ao esporte, à modalidade, né, prévio ao jogo, né? Então é importante a gente refletir sobre isso, né? A máxima, quando o atleta atinge a fase de automatização, a forma substancial se torna estável o suficiente para ser mantida mesmo sem sua influência de fadiga ou da aceleração máxima, que eu já li. A máxima velocidade de execução revela o grau de consolidação da forma substancial. Se o movimento degrada em alta velocidade, é sinal de que a forma ainda não está profundamente automatizada. Então, um dos mecanismos para você identificar essa forma substancial, se ela está ou não consolidada, se esse padrão motor está internalizado no atleta, é você monitorar a velocidade da execução, principalmente nas cargas, né, submáximas, digamos até uns 93%, né, é um percentual de carga, uma intensidade de carga ainda que você possui controle, e dessa forma, né, se você tem um índice de acerto e você consegue manter picos de velocidade na ação motora, no arranco, por exemplo, constante, quer dizer que você já está automatizando e você já está entrando nessa forma substancial do exercício
competitivo padrão do arranque. Já se está variando muito essa velocidade, né, na segunda puxada, se a técnica, a trajetória da barra está variando demais, quer dizer que ainda você está em etapa de aprendizagem. Então, o método de influência prática de exercícios vai ser com viés ainda para a aprendizagem, né? A qualidade de execução na máxima velocidade, né, ela impõe uma condição limite ao movimento, exige eficiência, automatização e organização perfeita. Só é possível manter a forma substancial, a essência do gesto, em alta velocidade se ela estiver profundamente incorporada ao sistema motor do atleta. Isso são trechos que eu escrevi, né, pensando sempre, né, nessa fundamentação do que seria a forma substancial, né? Então, e tentando trazer para um contexto esportivo, né, no contexto do treinamento. Tá? Essa integração conceitual, conhecimento doente, né, conhecer verdadeiramente algo é conhecer não apenas sua aparência presente, mas a tensão entre o que ele é, a substância, e o que pode vir a ser ou já foi, possibilidades, alterações e histórias. Aí quem escreveu, até esqueci de colocar, foi o Olavo de Carvalho, né, grande filósofo, um dos maiores filósofos do Brasil. Essa visão se encaixa perfeitamente no treinamento motor. O gesto técnico não é uma fotografia estática, mas um ente em desenvolvimento. Ele encarrega um núcleo substancial, forma ideal, e um campo de possibilidades latentes, né? Alterações, erros, adaptações, variações funcionais, enfim, tudo isso vai se desenvolvendo, principalmente quando você está trabalhando com jovens em estado de crescimento, de desenvolvimento. E essas possibilidades latentes, né, essas alterações, elas acontecem mês a mês, né, devido ao crescimento. Né? Então, o indivíduo ainda está se conhecendo, e às vezes não se conhece mais. Né? Quando ele se adaptou a um tamanho, daqui a pouco ele cresceu alguns centímetros, milímetros que seja, né? E alguma posição que ele já estava, né, se adaptando a essa posição devido a esse tamanho novo, já mudou, né? Vai ter que afastar um pouquinho mais os pés na posição inicial, as mãos, enfim. Então tudo isso, né, a gente vai ter esse núcleo substancial, né, variando principalmente nessas etapas iniciais. Por isso que é tão importante a gente valorizar o profissional que trabalha nessas etapas iniciais. Né? Muitas vezes a gente valoriza somente quem está no rendimento, né? Mas nas etapas iniciais, no processo de formação do atleta, é onde os erros, né, são automatizados. Então, se você não tem um hábito, aí vem o treinador também criar esse hábito, criar esses rituais que seriam o monitoramento, que seria a descrição, né? O treinador, o seu técnico descritivo, depois ainda se tornar um analítico em termos de implementação tecnológica, de reflexão em relação ao que está sendo feito, né, durante esse processo. Né? Esse treinador ele tem muito mais trabalho. Né? E talvez não tanta cobrança quanto o treinador de rendimento, mas tem muito mais trabalho, então deveria ser valorizado tanto quanto o treinador de rendimento. E no nosso Brasil, né, no nosso país, a dificuldade é essa. Mas enfim, a gente tem que, né, pensar nessa forma, né, de refletir sobre a importância dessa forma ideal, desse núcleo substancial, ele, né, identificar as possibilidades que ele possui em termos de formação, em termos de desenvolvimento, né, e identificar que, né, nós vamos ter obstáculos, vamos ter desafios durante isso aí, durante todo esse percurso, que a gente tem que ter uma maior reflexão para conseguir, né, ajustar melhor e ter melhor automação, né? Não automatizar o erro e enfrentar os desafios através dessa percepção, né, em que essa forma substancial ela é variável, não é
rígida, né? O círculo de latência, né, e o corpo de treinamento. O círculo de latência nesse contexto não é apenas psicológico ou cognitivo, ele se relaciona tanto ao lastro fisiológico, condições metabólicas, neuromusculares, estabilidade articular, né, a questão de formação, como eu falei, do crescimento, do desenvolvimento, então as adaptações osteoarticulares relacionadas aos vetores de força que estão sendo implementados, que estão sendo impostos no indivíduo, né, dependendo da modalidade esportiva, né? E também ele se relaciona à bagagem motora, o repertório técnico, vivências prévias, padrões engramados, né? Padrões automatizados lá no cérebro, né? Então tudo isso ele se relaciona com esse círculo de latência que seria uma prévia dessa forma substancial, né? Então ele, digamos, é o registro, né? É o registro de tudo que foi absorvido até o presente momento pelo indivíduo. E muitas vezes, devido a baixa, uh, baixo repertório motor, devido a baixa vivência em outras modalidades, isso faz com que o indivíduo tenha dificuldade ou tenha automatizado determinados gestos motores, né? Especialização precoce acontece muito, é muito uh, uh, comum dentro de um contexto, principalmente de um país que nem o nosso, que não proporciona muitas modalidades da vivência e muitas modalidades esportivas, aí acabam sendo automatizados gestos motores, né? Por exemplo, a grande maioria dos meninos praticam futebol desde cedo, então acabam automatizando, inclusive, né, comportamentos relacionados ao futebol, né? Então, o cabelo, a questão, né, da moda, vai repetir, vai reproduzir o cabelo do principal jogador atual, né? No caso do Neymar, então todo mundo, o Neymar troca o corte de cabelo, tá todo mundo, né? Os trejeitos, né? O movimento, a, a, a postura corporal, né? A questão do, da conversa com o corpo, ela acaba sendo semelhante ao jogador ídolo do momento, né? Então, se nós estamos mal representados em relação a isso, obviamente vamos ter mais dificuldade lá nas etapas iniciais para tentar descaracterizar isso aí, né? Ou tirar de um contexto desse círculo de latência, né? Para mudar esse círculo de latência para depois receber uh, uh, outros, né? Outros comportamentos, outros hábitos, né? Então, lembrando, o círculo de latência o objetivo desse círculo de latência é a gente retirar vícios, retirar, né? Porque muitas vezes esse círculo de latência ele vem viciado, né? Ele vem automatizado de forma errada. E aí essa latência representa potências ainda não atualizadas, ou seja, formas que o corpo conhece, mas ainda não executa espontaneamente sob máxima exigência, né? Então, ali nesse círculo de latência que é o momento para a gente retirar os vícios, né? E manter só os padrões motores, os comportamentos, os hábitos adequados que a gente considera ou que a modalidade, né, precisa ser automatizado, né? Então, ainda nesse círculo de latência, são necessidades, são comportamentos, são hábitos motores que ainda, né, eles estão em situação de como se fosse uma esponja, né? Então, para receber estímulos ainda até se tornarem, depois para sair desse círculo de latência e se tornarem realmente a forma substancial, né? Então, eles estão vivos ali, é nesse momento que a gente tem que aplicar os estímulos na melhor forma possível, com monitoramento, com planejamento, com uma ordem racional, com cronologia, né? Com todos os princípios relacionados ao treinamento esportivo, às ciências biológicas, respeitando tudo isso, porque nesse círculo de latência que a gente vai depois transferir para um padrão, né? Para um padrão motor, um padrão de comportamento, enfim, né?
correlações práticas, né? Então a situação, a gente tem aqui, o atleta realiza um snatch, coloquei ele aqui como com base técnica lenta e rígida. A forma substancial está consolidada. A qualidade na velocidade máxima é alta, né? Interpretação, excelente desenvolvimento da técnica, né? Então, é importante a gente identificar dentro dessas duas possibilidades se ele tem domínio, né, em relação ao arranco, né? Ele consegue executar o arranco em termos de trajetória de barra, de controle da barra de forma lenta e rápida, é um sinal de que ele tem essa forma substancial consolidada. Porém, né, se ele só consegue executar de forma lenta com uma carga leve, que não acontece muito no CrossFit, não está consolidada essa forma substancial, né? Então, nós vamos ter que melhorar e desenvolver, né, essa forma substancial, porque ele está ainda no período, né, do círculo de latência, ainda está sendo desenvolvido. Então, é importante a gente ter essas variações. O Vorobiev, deixa eu ver, tá aqui, ó, nesse livro aqui, ó. Não, né? E nesse aqui também. Nesse aqui ele fala muito, no livro em alemão, ele fala muito em relação à necessidade de variações de ritmo, né? Você não só treinar em ritmos acelerados, mais rápidos, mas também treinar em ritmos lentos, moderados. Ter essa variação, ela, como eu falei um pouco antes, essa questão de variação dos ambientes, dos estímulos, ela é importante para a automação, né, mais adequada e a aprendizagem que vai sendo daí consolidada de uma forma mais eficiente. Por quê? Porque você não automatiza o erro. Se você está apenas treinando da forma mais rápida possível, mas errando em determinadas fases do movimento, a tendência é que você vai automatizar algumas fases ou a sincronia dessas fases, né, de forma errada. Então temos que, né, ter essa variação durante o processo de ensino-aprendizagem, especialmente utilizando o método de influência prática de exercícios com viés no ensino-aprendizagem. Tá? Outra situação, o atleta perde o eixo ao acelerar o movimento. Né? Então a barra vai para frente, a barra vai para trás. Essa forma substancial está parcialmente consolidada. Né? Pode aplicar a máxima velocidade na barra, porém, ainda em alguma fase, né, ele não vai conseguir aplicar, né? Não vai conseguir direcionar a barra de forma correta, vai saltar para frente ou saltar para trás, e aí a qualidade da velocidade máxima ela é baixa, né? Porque por mais que você consiga aplicar uma velocidade boa, mas você não tem controle sobre essa velocidade, né? Então necessidade de reforço técnico em baixa velocidade, tá? Movimentos esteticamente bom, mas ineficaz para a potência, né? Então, nas cargas mais pesadas você não consegue manter esse padrão motor, né? Você até 80%, você está bonito, está fluindo, né? Então, o que acontece é que você depois você não consegue, você perde o padrão motor. Muitas vezes tem muitos alunos de CrossFit, muitos atletas de CrossFit que até os 80%, que é o momento que você ainda não precisa entrar embaixo, realizar a parte da descida, né? Então conseguem fazer o movimento em pé, mas depois para descer não conseguem, né? Não conseguem receber por questões posturais, por questões de falta de flexibilidade em alguma articulação, seja quadril, seja tornozelo, né? Seja na cintura escapular. Formalmente correta, mas não funcional, né? Qualidade na velocidade média, na velocidade máxima é média, né? Você não consegue, aí, por exemplo, num caso de que você não consegue estender totalmente o movimento, ou, né, a partir do momento que você aumenta a carga, você não consegue descer para receber a barra, você finaliza o movimento, né, já desenvolvendo, devido à questão
de falta de coordenação, de técnica, né? E por fim, o movimento eficiente, mas com grandes, né, com gestos compensatórios, né? Mesma coisa também quando você utiliza mais os braços, né? Então você consegue até ter uma qualidade na velocidade máxima alta, principalmente nas cargas mais leves, porque você é mais pesado do que a barra, né? Mas você está compensando, né, com algum movimento a mais, ou com alguma articulação que não deveria, né, com algum, algum déficit em relação à técnica. Né? O maior exemplo é muitos vídeos que a gente observa dentro de um contexto aí de redes sociais, o pessoal monitorando a velocidade de execução num agachamento e o aluno, a aluna, ao finalizar o agachamento, ainda realiza um salto para aumentar essa velocidade. Então você observa que a velocidade máxima está sendo atingida, né, ou está desenvolvendo. Lógico, questão neuromuscular está muito boa, né, está começando a crescer, desenvolver força, mas neuromotora já está desenvolvendo outro exercício, né, que é o salto com barra, não necessariamente o agachamento. Né? Então, porque está compensando com outros gestos, né, motores, está realizando algo a mais. Tá? Então temos que ter muita atenção em relação a isso para poder, né, refletir e interpretar o que está sendo melhorado, e muitas vezes o que está sendo melhorado não é o objetivo, né? Não é o que a gente tem que desenvolver. Então temos que voltar uma etapa atrás, regredir um pouco, melhorar a questão do gesto motor, do agachamento, compreender qual é a finalidade desse monitoramento da velocidade, né? E depois aí sim realizar novas comparações pré e pós período de treinamento. Tá? Síntese dessa correlação, né? Categoria aristotélica, matéria, aplicação, movimento, corpo físico do atleta, relação com a velocidade, condição pura, condição para a potência, mas não garante forma. Né? Então, necessariamente, o que quer dizer que, por mais que a gente pense em relação à aplicação do movimento, o corpo do atleta se deslocar rápido, ou a barra se deslocar rápida, é uma condição, porém não garante a forma, porque a forma está relacionada com questões relacionadas à aprendizagem, à técnica. Né? A forma substancial é a técnica ideal e organizada do movimento. Né? Garante que a execução se mantenha, tenha uma identidade, né, e eficiência, mesmo sobre exigência máxima. Né? Então é a forma substancial que vai fazer com que esse gesto motor ele tenha todo esse domínio da técnica. Né? Outra categoria seria o ato propriamente dito, o gesto, né, a execução real do movimento. Né? Não somente, como falei, não somente as questões dos rituais, do hábito né, de você se organizar para realizar o movimento, mas é o ato do movimento, né? Momento da manifestação visível da forma, né? Revela o nível de domínio. Tá? É nesse ato, que a gente vai fazer a nossa análise, nossa avaliação. Tá? E a potência, né? Capacidade latente de realizar o movimento com qualidade. Né? Então a potência, quando a gente fala em potência, não estamos pensando no conceito da física, né? Estamos pensando na capacidade de você, não somente no conceito da física, mas também na capacidade de você unir, né, o conceito da física, que seria a aplicação da máxima velocidade com cargas elevadas, ou, né, cada exercício vai ter sua maior manifestação de potência em determinados percentuais, né, mas também a questão da forma substancial em relação à técnica, ao domínio, né, do gesto motor e essa automatização, né, a automação
lá no engrama desse movimento. Então, não ser pensado, não ser... Porque a partir do momento que você está automatizado, você não vai executar um salto no agachamento, finalizando para conseguir maior velocidade. Você vai fazer um agachamento e dentro das fases do agachamento, você vai conseguir ter uma maior eficiência e automatizado, sem pensar muito. Você já é um hábito, já é, né, um movimento já é seu, né, mesmo já é seu automático, né. E por fim, né, o conceito, né, a substancialidade do ente, que seria o significado, a essência do movimento, forma técnica ideal. Né? Nós temos os padrões motores, os padrões de movimento, os padrões, né, bem estabelecidos, e dentro desse padrão você vai se ajustando conforme a sua individualidade, né? Seja em termos de proporção de segmentos, seja em termos de enfim, de característica, né? De ajustes necessários que a gente devem ser sempre pensados, né? A implicação do treinamento, né, deve ser compreendida, consolidada e automatizada. Conceito: alterações internas e externas, adaptação, erros, progresso, regressão. Né? Então a gente tem que ter muito com uma consciência, né, uma compreensão de que a gente, dentro dessa substancialidade, né, vão ter as alterações internas, né, e externas, que vão ser medidas de várias maneiras. Né? A carga, um deles é a carga interna e a carga externa, como a gente já habituado a discutir dentro do contexto da educação física, das ciências do esporte. Né? A carga externa seria tudo que você consegue mensurar em relação a, né, velocidade, potência, quilos, né, tonelagem, volume, enfim. E a carga interna seriam variações bioquímicas, né, alterações nos marcadores bioquímicos, hormonais, né, própria percepção subjetiva, né, em relação ao esforço e à dor, enfim. E também tem essas alterações internas e externas relacionadas à questão de aprendizagem, né, de necessidade de você, né, para você ir mais à frente, você ter que regredir, ter o domínio de determinados conteúdos, de determinados exercícios, digamos, competitivos variados, por exemplo, para depois você evoluir lá no competitivo padrão. Então você regride um pouco, né? Também se chama de estratégia da progressão de carga, né? Então está tudo relacionado quando a gente pensa em, em metodologia do treinamento, né? Na literatura do treinamento esportivo, em relação aos conteúdos que são relacionados a planejamento de treino, eles estão relacionados também com os conteúdos, né, mais relacionados a controle de carga, estão relacionados com os conteúdos mais biológicos, né, de monitoramento, enfim. Então estão sempre andando lado a lado, e a gente tem que fazer essas integrações de determinados conceitos, determinadas definições, porque você vai ver que vai fazer toda, né, a conexão, vai fazer todo sentido quando você junta essas peças do quebra-cabeça de áreas que muitas vezes são isoladas. Né? Nós estamos falando de áreas determinadas específicas ali de conhecimento, mas quando você pensa de uma forma holística e você junta esses conceitos, você entende, você começa a compreender melhor todo esse processo. Por isso que a filosofia muitas vezes é extremamente importante, porque ela nos ajuda a ligar essas peças do quebra-cabeça, né? Conectar essas peças do quebra-cabeça. Círculo de latência, né? É a zona onde o conhecimento está presente, mas ainda não plenamente manifestado. É um momento ainda que você está, né, pungente em relação a receber informações, receber estímulos, né,
porque é esse momento que você vai consolidar, é aí o período, né? Então, quando a gente fala em idades sensíveis do treinamento, né, tem aquelas tabelas do Filin e de outros grandes autores que são reproduzidas também por diversos autores aqui no Brasil. Esse é o círculo de latência, né, em termos de capacidade, né, desenvolvimento da velocidade, de magnitudes mais próximas à velocidade de execução, de magnitudes mais pesadas, né, mais relacionadas à força, maiores, né. Aí você vai ter etapas, né, durante o processo de crescimento e desenvolvimento. Geralmente o pessoal gosta de colocar a idade cronológica, mas são outras variáveis que são mais importantes, que é a questão da maturação, né? Mas aí são esses períodos de sensibilidade a estímulos, né? Então, que são denominados pela filosofia de círculo de latência, né? Então é ali que você tem que ser assertivo ao aplicar tanto a forma do estímulo, a forma substancial, quanto a ordem cronológica dos estímulos, né? Então, ter uma sequência racional dos estímulos e utilizando o método de forma adequada. Tanto, né, determinados estímulos vão ser com método de influência prática de exercícios com viés no processo de ensino-aprendizagem. Aí pode ser, né, regressivo, intervalado progressivo, intervalado contínuo. Você vai escolher esse método, mas sabendo que é com viés para o processo de ensino-aprendizagem. Já se nós estamos falando em alguns exercícios que já estão mais automatizados, já estão fora desse círculo de latência, né, em termos de, né, forma substancial, em termos de domínio da técnica, né, eles vão ser utilizados como um método de influência prática de exercícios, intervalado também para o levantamento de pesos, ou pode ser contínuo para outras modalidades, né, mas com viés relacionado ao treinamento. E aí vai ser outra característica, né, tanto de implementação de carga quanto de necessidade de aplicação de força que vai ser manifestada em velocidade, tá? Então fica a dica, fica a dica. E por fim, né, nós temos o engrama motor, um padrão neuromuscular estável e automatizado, né? Quando sai desse ciclo de latência já vira um engrama motor, né? Quando consolidado, permite treinar com velocidade e qualidade, que foi eu acabei de falar, né? Treinamento veloz e eficaz, ato de alto valor técnico e neuromotor. Só é aproveitado quando o gesto já saiu do círculo de latência, né? Então, repetindo, né? Então é importante a gente, dentro desse círculo de latência, desse momento, que muitas vezes pode ser dias, meses, anos, até você automatizar, dependendo da complexidade do gesto, né, e do exercício, a gente vai, né, somente depois que a gente vai ter esse processo, essa ação motora automatizada, armazenada no engrama, para a gente ter maior eficiência lá no treinamento veloz e eficaz, né. Aplicação ao movimento humano, né, especialmente no treinamento técnico, a matéria é o corpo físico do atleta, seus músculos, articulações, sistema nervoso, enfim. E essa forma substancial é o padrão técnico ideal do movimento, sua estrutura essencial, por exemplo, o snatch em sua execução perfeita, o arranque em sua execução perfeita. Assim, o movimento só adquire plena identidade técnica quando a forma substancial está presente e atuante no corpo em ação. E aí o que a gente tem que fazer? Trabalhar a forma substancial em velocidades submáximas, zona técnica permite sedimentar o padrão correto, né? E variando essa aplicação de força, de velocidade. Avançar gradualmente para velocidades máximas com controle é o verdadeiro teste da qualidade técnica. Capacidade de manter a forma substancial na máxima velocidade é um indicador de excelência técnica e preparação neuromuscular. Concluindo, né, essa pequena apresentação, mas, né, lembra como falei, né, questão é um conteúdo mais abstrato, mais reflexivo, né, são ideias muitas que eu escrevi, né, e lógico com base, né, na literatura, com base muito do que eu estou lendo agora, né,
principalmente tentando traduzir esse livro aqui do Vorobiev, e aí a gente vê algumas não é contradições, né? Alguns pensamentos distintos relacionados ao que eu já apresentei de outros autores, quando, por exemplo, tem pesquisas que foram colocadas no livro do Medvedev relacionada a qual carga, intensidade que seria mais interessante você trabalhar, principalmente nas etapas de iniciação, né? Quando fizeram a pesquisa com 70%, 80% e 90% cargas máximas, foi identificado que o melhor aproveitamento foi com cargas médias moderadas, né? Aqui, nesse livro aqui, o Vorobiev mostra um artigo do Prilepin, onde, né, aí lógico, para quem, né, para quem, aí o Prilepin, ele comenta que é para alto rendimento, que as cargas acima de 90% foram mais eficazes para você gerar mais resultados, né? Avanços em termos de peso na barra. Né? Então, dessa forma, a gente tem que só identificar que período, que etapa que se encontra o indivíduo em relação ao processo de treinamento. Né? Então, dentro disso aqui, a gente vai ter muitas reflexões que corroboram com o que a filosofia nos fala, né? Com que a filosofia, né, grega, principalmente, que foi, né, mais desenvolvida dentro de um contexto. Acredito que os filósofos gregos, eles até hoje são imbatíveis em termos do pensamento, né, da construção do pensamento, e trazendo para um contexto dessa construção do pensamento para o esporte, a gente percebe que faz todo sentido e nos auxilia a construir o pensamento para o esporte, né? Então, concluindo, né, a gente tem que considerar que essa qualidade de execução técnica em alta velocidade depende não apenas da posse da forma substancial, mas da sua liberação para o ato, ou seja, da superação do círculo de latência, considerando esses dois elementos, digamos, como eles são critérios, né, de classificação ou de, né, categorização em relação à qualidade do movimento. Né? Então, a partir do momento que você pode ter já estabelecido essa forma substancial, né, porém, se não tem a velocidade, né, automatizada num máximo potencial de ação motora, quer dizer que esse círculo de latência ainda não foi superado, né? Então você ainda tem vícios motores, por mais que a forma substancial esteja acontecendo de forma, né, visualmente ou, né, qualitativamente adequado, né? O treinamento serve, portanto, para mover a forma do nível latente, a potência, para o nível de manifestação espontânea, ato técnico automatizado. Então, a gente tem que considerar o processo de treinamento não apenas em termos de evolução de resultados, de marcas, né, de carga a ser levantada, de velocidade a ser atingida, mas considerar que um dos principais objetivos do treinamento é você tornar automatizado os atos, né, as ações. E através de como, né, como é que vamos fazer isso? Pensando em estabelecer essa forma substancial com base nos padrões motores, né, os padrões do movimento, né, e, da mesma forma, tirar, né, os vícios, os movimentos que não são adequados, né, automatizados de forma errada, não, ou que não foram automatizados ainda, na verdade, mas, né, evitar com que sejam automatizados e automatizar nesse círculo de latência, retirar somente o que vai ser funcional para essa forma substancial ser atingida de uma forma automatizada e na máxima expressão da força, que seria a manifestação da velocidade. Bom, espero que tenham gostado. Hoje foi uma live um pouco diferente, né? Um conteúdo um pouco mais
reflexivo, né, um pouquinho mais viajando. E, enfim, né, comentem, entrem no grupo lá do Telegram, da Força Aplicada, que lá também a gente vai ter um canal de discussão, de comentários, né, de possibilidade de fazer pergunta. Lembrando, quintas-feiras à noite também vamos realizar nossas lives no Instagram. Por enquanto vai ser nas quintas, depois a gente vai mudar os dias, tá bom? Então, forte abraço a todos, até semana que vem.